A Samarco é uma empresa brasileira que lavra, beneficia, transporta, pelotiza e exporta o minério de ferro para siderúrgicas em todo o mundo. Fundada em 1977, ocupa hoje a segunda posição no mercado transoceânico de Pelotas, sempre buscando atender às necessidades de seus clientes e ao crescimento da siderurgia mundial. A Samarco está implantando o projeto Terceira Pelotização, que significa o começo de uma nova era para a empresa. Com ele, além de ocupar um lugar no seleto grupo de companhias com faturamento acima de $1,5 bilhão por ano, a Samarco vai consolidar sua posição entre as maiores exportadoras do mercado transoceânico de Pelotas de minério de ferro. O projeto consiste na construção de um segundo concentrador na unidade de Germano, em Mariana, no estado de Minas Gerais, na implantação da terceira usina de pelotização na unidade de Ponta Ubu, em Anchieta, estado do Espírito Santo, e de uma segunda linha do mineroduto paralela à já existente que interliga as duas unidades. Lavrado em diferentes minas, Alegria 1 a 6 e Alegria 8 a 9, além de fazendão, o minério é misturado em proporções adequadas para garantir que os concentradores sejam alimentados com minério da mesma qualidade. O transporte é feito por meio de correias transportadoras de longa distância. Em Germano, onde se inicia o processo produtivo, o minério itabirítico proveniente das minas de Alegria contém impurezas que devem ser extraídas no processo de beneficiamento para alcançar a qualidade necessária aos processos siderúrgicos. Veremos agora alguns detalhes do segundo concentrador de Germano. A britagem tem um fluxograma mais simples. As 8 peneiras de 2 decks separam o material em 3 granulometrias diferentes. O material que passa no segundo deck é produto final, com menos de 12,5 mm, enquanto o material do primeiro deck alimenta a britagem primária e o retido no segundo deck alimenta os britadores secundários. Através de 2 transportadores, os produtos de granulometria acima de 12,5 mm chegam aos britadores e, após as 2 etapas de britagem, retornam para a alimentação das peneiras como carga circulante. Assim, esse ciclo permite que todo o minério saia da britagem na granulometria inferior a 12,5 mm. O material final da britagem segue por um transportador até a pilha cônica com capacidade útil suficiente para 1 dia de operação. Abaixo da pilha, 3 alimentadores retiram o material que é levado aos moinhos primários, responsáveis pela primeira etapa da moagem. Nesse prédio, acontece a moagem primária, a deslamagem e a flotação do minério, além da remoagem do concentrado. No novo concentrador há várias inovações, entre elas um fluxograma mais simples com a adoção de uma única linha de operação após a moagem primária. O uso de uma só linha com equipamentos de grande porte facilita a operação e a manutenção. Há também uma preocupação na distribuição dos equipamentos por seções, com uma área somente de moinhos, uma de ciclones e outra de flotação. Para melhor aproveitar a água no processo, além dos espessadores de lama e concentrado, foi inserido um espessador de rejeito. O objetivo é fazer a decantação do sólido e permitir a recuperação da água, diminuindo significativamente o consumo deste recurso, o que, consequentemente, reduzirá o impacto ambiental. O material eventualmente derramado no piso será direcionado para os tanques de armazenagem. Posteriormente, retornará ao processo, sendo totalmente reaproveitado, garantindo a perfeita proteção ao meio ambiente. O resultado de todo o processo de moagem e concentração é o concentrado final, que é bombeado sob forma de polpa, com 70% de minério e 30% de água, através do mineroduto até a unidade de Ponta Ubu, onde é feita a pelotização.
A capacidade produtiva desse concentrador será de 7,5 milhões de toneladas ao ano, trabalhando com o minério de ferro no teor de alimentação de 45%. Mineroduto. O transporte por mineroduto é um dos grandes diferenciais da Samarco. Esse sistema opera com baixo custo operacional e com elevada confiabilidade, o que proporciona segurança operacional e proteção ambiental. No projeto está prevista a construção de um novo mineroduto, paralelo ao existente, interligando as duas unidades. A tubulação do novo mineroduto, que atravessa 25 municípios, é construída com chapas de aço API 5LX60 e possui 398 quilômetros de extensão, sendo 340 quilômetros de diâmetro 16 polegadas e 58 quilômetros de diâmetro 14 polegadas. Sua capacidade de transporte é da ordem de 7,5 milhões de toneladas por ano. Ele possui duas estações de bombeamento, uma em Germano, próxima ao novo concentrador, e outra em Matipó, Minas Gerais. No Espírito Santo, há duas estações de válvulas. Sua função é manter o controle de pressão a partir da estação de bombas de Matipó até a chegada do minério na unidade Ponta Ubu. A velocidade de transporte da polpa é cuidadosamente definida e controlada, com foco na conservação da vida útil do mineroduto. Uma inovação do segundo mineroduto é a instalação de um cabo de fibra ótica que irá interligar as unidades de Germano e Ponta Ubu e ainda todas as estações de bombas e válvulas, permitindo o controle a partir de Germano. A tubulação é subterrânea em quase sua totalidade, a cerca de 1,5 metro de profundidade e protegida contra corrosão por um revestimento em polietileno e por um sistema de proteção catódica. Anualmente é elaborado um programa de manutenção ao longo da faixa de servidão, com o objetivo de recuperar os danos causados pelas chuvas e atender às necessidades dos proprietários de terrenos por onde passa o mineroduto, um compromisso da Samarco com demandas ambientais e sociais. Com o projeto Terceira Pelotização, a capacidade atual de transporte via mineroduto passa de 16,5 milhões de toneladas por ano para 24 milhões. Pelotização. Quando a polpa do minério concentrado é recebida na unidade Ponta Ubu, ela passa pela torre gravimétrica e é enviada ao espessador. No espessador, através da sedimentação das partículas minerais, o percentual de sólidos da polpa é elevado de 66% para 72%. A água proveniente do espessador, denominada overflow, alimenta o clarificador, onde é então iniciado o processo de tratamento. Na estação terciária de tratamento de efluentes industriais, realiza-se a etapa final de processamento físico-químico da água, assegurando-lhe qualidade para ser devolvida ao meio ambiente e reaproveitada no processo produtivo da Samarco. A polpa mais densa, que sai por baixo do espessador, é direcionada para os tanques de homogeneização e posteriormente para a filtragem, de onde é retirada a água utilizada no transporte. Os filtros possuem setores com tecidos filtrantes que retêm o minério e deixam passar a água. A redução da umidade ocorre pela sucção da água e ar por bombas a vácuo. Com isso, o percentual de sólidos é elevado a 90%. O produto da filtragem, chamado de pellet feed, é descarregado pelos filtros sobre as correias transportadoras para ser enviado à próxima fase do processo. No roller press, o pellet feed é prensado entre dois rolos, sendo um móvel e o outro fixo.
O objetivo deste processo é aumentar a área superficial específica das partículas minerais, melhorando significativamente a qualidade das pelotas e a produtividade da pelotização. O pellet feed é armazenado em silos próprios, assim como o calcário, o carvão e os aglomerantes, bentonita ou aglomerante orgânico. As dosagens pré-estabelecidas para cada um desses insumos, misturadas e homogeneizadas nos misturadores mecânicos, criam condições favoráveis para a formação das pelotas durante o processo de pelotamento, fornecendo as características químicas, físicas e metalúrgicas necessárias ao produto final. Na etapa do pelotamento, o minério de ferro devidamente preparado, já tendo recebido os aditivos necessários, é alimentado nos discos pelotizadores, equipamento responsável pela formação das pelotas cruas. Ao ser alimentada no disco, a mistura contendo pellet feed, umidade, calcário, carvão e aglomerante sofre um rolamento dentro do disco pelotizador, provocado inicialmente pela rotação e inclinação do disco. Com esse movimento, as partículas sólidas revestidas por uma película de água se tocam, formando o aglomerado, ou pelotas cruas. Ao serem descarregadas nos discos, as pelotas cruas são distribuídas uniformemente sobre as mesas de rolos, onde serão classificadas por tamanho. As pelotas fora da especificação granulométrica são coletadas por correias transportadoras e enviadas para o prédio da mistura, onde são desagregadas e retornam para os discos de pelotização. As pelotas de tamanho adequado, classificadas através das mesas de rolos, são descarregadas em uma correia e seguem para a alimentação do forno, onde serão submetidas a um tratamento térmico que proporcionará a resistência física e mecânica apropriadas. Na alimentação do forno, as pelotas passantes na mesa superior, com menos de 18 mm de diâmetro, e retidas na mesa inferior, com mais de 8 mm, são alimentadas na grelha sobre uma camada de forração de pelotas já queimadas. O objetivo principal deste tipo de forramento é minimizar a agressão térmica da estrutura do carro de grelha, aumentando a sua vida útil. Logo após a alimentação, inicia-se a etapa de secagem, onde a água contida nas pelotas cruas alimentadas no forno é evaporada através do fluxo de gases quentes que atravessa o leito de pelotas. Em seguida, tem início a etapa de pré-queima, onde as pelotas são expostas a um fluxo descendente de gases a temperaturas da ordem de 500 a 900 graus centígrados. Finalmente, as pelotas são expostas a um perfil de temperaturas da ordem de 1000 até 1380 graus centígrados. Esta etapa é denominada queima. Para tanto, utiliza-se o óleo combustível, que é injetado lateralmente na coifa da zona de queima por meio dos queimadores. Ao saírem da zona de queima, pode-se observar que as pelotas estão incandescentes. Na sequência, ocorre a etapa de resfriamento do leito de pelotas até uma temperatura que possibilite o seu transporte via correias transportadoras até o pátio de estocagem. Esse resfriamento se dá através de um fluxo ascendente intenso de ar atmosférico à temperatura ambiente. O forno é projetado com o objetivo de maximizar o aproveitamento do ar captado da atmosfera e possui precipitadores eletrostáticos para o tratamento dos gases do processo. O objetivo é reduzir a emissão de particulados para a atmosfera. Nesta terceira usina, além dos pontos usuais de instalação dos equipamentos, haverá ainda um precipitador para captar os particulados gerados na alimentação da grelha, na descarga do forno e no peneiramento de pelotas. As pelotas, ao saírem da zona de resfriamento do forno, são descarregadas por gravidade no silo de descarga em correias transportadoras e seguem para o peneiramento. Nessa etapa, é realizado o ajuste final na especificação granulométrica das pelotas, eliminando os materiais com granulometria inferior a 6,3 mm. As pelotas, neste momento, são transportadas por correias até o pátio de estocagem, cuja capacidade com a expansão passa de 1.500.000
para 1.800.000 toneladas. As recuperadoras retomam o produto estocado, direcionando-o para as correias do circuito de carregamento do porto. As pelotas são embarcadas por meio de um equipamento denominado ship loader, que se desloca sobre trilhos e possui uma lança móvel que pode ser posicionada sobre qualquer porão da embarcação. A Samarco mantém em Ubu um porto próprio para escoamento da produção. O investimento total destinado a atividades de controle ambiental do projeto ultrapassa 150 milhões de reais. A atualização tecnológica trará para as plantas industriais importantes ganhos ambientais, como a redução da emissão de particulados, do consumo de água e de energia elétrica e térmica. Além disso, a Samarco continuará investindo em programas de educação ambiental, cultivando a conscientização como principal instrumento para preservar o meio ambiente. Durante todas as etapas de transformação do concentrado em pelotas, a Samarco utiliza tecnologia inovadora para obter um produto de elevada qualidade. A empresa adota práticas de excelência em gestão, assegura a integridade das pessoas, constrói relações de parcerias com comunidades, fornecedores e governos. É assim que a Samarco cresce.